Olá, pessoal! Mais um videozinho aí para vocês. Continuando, né, em relação ao vídeo anterior que eu postei, né? Falei sobre a potenciação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação. Então, se vocês estão estudando propriedades da potenciação e não lembram do assunto de potenciação, eu até vou iniciar aqui com uma revisão, mas vale a pena assistir o vídeo anterior postado a esse, ok? Então, começando para falar sobre as propriedades, nós temos que a potenciação ela corresponde à multiplicação de fatores iguais, né? Isso eu detalhei bem no videozinho anterior, mas vale a pena vocês grifarem aí, ó, que representa a multiplicação de fatores iguais. E ela pode ser escrita de forma simplificada, utilizando apenas uma base e um expoente. A base é o fator que se repete e o expoente é o número de repetições. Como assim? Bom, isso daqui eu só estou repetindo para revisar, mas já falei no vídeo anterior. 6 ao quadrado. O 6 nós chamamos de base, que é o fator, o número que se repete na multiplicação. Esse 2 é o expoente que diz quantas vezes a base vai se repetir. 6 vezes 6, 36. Esse 36 é a potência, que é o resultado da multiplicação desses fatores. Para resolver problemas com potências, é necessário conhecer as suas propriedades. Veja a seguir as principais propriedades utilizadas em operações com potências, porque muitas vezes vem uma questão assim bem grande, né? Com multiplicação, divisão de potências, né? Então tem uma forma de resolver simplificando. Como que é que funciona essa simplificação? Vamos lá. A primeira propriedade da potenciação, que é a multiplicação de potências de mesma base. Parece difícil quando fala assim, mas depois vocês vão ver que é bem fácil. No produto de potências de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, ó, grifem isso daí. Conservar a base e somar os expoentes. Vamos aos exemplos. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Ó, aí nós temos que saber o nome dos termos. O 2 é a base. Ó, esse 2 e esse 2 é a base, são bases. E o 2 aqui de cima e o 3 são os expoentes. Ou seja, eu tenho bases iguais. Quando a base é igual, o que eu devo fazer? Conservar a base. O que é conservar a base? Fazer com que ela fique a mesma coisa. Então, ela vai se manter sendo 2. E somar os expoentes. Então, ó, a base permanece 2, o expoente 2 e o expoente 3, eu vou somar. E 2 elevado a 2 mais 3 é igual a 2 elevado à quinta potência, que eu posso até resolver. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou posso simplesmente, gente, deixar aqui, ó, dessa forma aqui, que é a forma simplificada. Depende do enunciado da questão. Isso tem que ser levado bem em consideração. Outra propriedade diz respeito à divisão de potências de mesma base. Vamos lá, um exemplo. Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos o expoente. Bom, nada mais justo, né, gente? Porque se na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão de potências de bases iguais, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, um exemplo para vocês verem. 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado. Repete a base é o 2, e subtrai os expoentes. Então, 2 elevado a 4 menos 2. E 2 elevado a 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado, porque 4 menos 2 vai dar 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Pode resolver ou pode deixar na forma simplificada. Depende do enunciado da questão. Quando chega aqui, gente, pode acontecer também de vir em algumas atividades utilizando letras, tá? Não pensem que é bicho de 7 cabeças, não. Por exemplo, se eu tiver A elevado à quinta potência vezes
A dividido por A elevado ao cubo. Ó, as bases são iguais, A e A. Então, eu repito a base e vou subtrair os expoentes, ó. Então, daria A, 5 menos 3, 2. Então, essa seria a minha resposta. Ah, mas quanto que dá isso? Depende do valor de A, tá? Bom, aqui em cima, ó, se fosse multiplicação, x elevado à 10ª potência vezes x elevado à 5ª potência. Se eu estou falando de multiplicação de potências, onde as bases são iguais, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, tá? Então, 10 mais 5, 15. E essa seria a nossa resposta. Tranquilo até aqui? Continuando, falando agora sobre o expoente zero. Quando nós temos expoente zero, eu já até falei no videozinho anterior, que todo número elevado a zero, ele é igual a 1. O que isso quer dizer, gente? Que se eu tenho 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo, eu vou ter 5 elevado a 3 menos 3, que vai dar 5 elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho uma divisão de potências de bases iguais e os expoentes também são iguais, ó, 3 menos 3, 0. E todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Bem simples isso tudo. Às vezes é tão simples que a gente fica procurando a dificuldade. 134 elevado à sexta potência dividido por 134 elevado à sexta potência. Ó, 134 elevado a 6 menos 6. E 6 menos 6, 0. Todo número elevado a zero é igual a 1. E nós temos a potência de potência. Aqui tem que ter um pouquinho de atenção, porque acaba confundindo com a multiplicação de potências de bases iguais. Então, ó, quando a base de uma potência também é uma potência, devemos multiplicar os expoentes. Então, ó, na potência de potência, multiplica os expoentes. Como assim? Vamos lá. 3 elevado ao quadrado e tudo isso elevado à quinta potência. Ó, a minha base é o 3 e eu tenho o 2 e o 5 como expoente. Então, o que eu faço? Ó, repete o 3, ó, que é a base, e o 2 eu multiplico pelo 5. E 2 vezes 5, 10. 3 elevado à 10ª potência. Se quiser resolver, pode resolver, mas geralmente aqui nós terminamos aqui, ó, porque o nosso objetivo é simplificar, tá? Então, pode deixar dessa forma. Ah, se eu tiver, deixa eu ver, b elevado à 10ª potência e tudo isso elevado à 8ª potência. Então, ó, b elevado a 10 vezes 8. Então, b elevado a 80. Ah, mas não é mais fácil, de repente, resolver 3 ao quadrado e depois elevar à quinta potência? Gente, aqui eu estou dando exemplos com números pequenos, mas, geralmente, isso daqui é utilizado com números grandes, tá? Isso daqui é exatamente para poder, na matemática, ter uma forma de simplificar e facilitar a resolução de algumas questões. E quando o expoente é negativo, isso aqui, gente, é muito importante, tá? Quando temos um expoente negativo em uma potência, presta atenção nos passos, ó. Devemos inverter a base e trocar o sinal do expoente. Prestem atenção nesses passos. Se nós temos aqui 3/4 elevado a menos 2, ó, uma fração e um expoente negativo. Então, a primeira coisa, inverter a base. O que é inverter a base? Quem é a base? É o 3/4. Inverter. O 4 vai para o numerador e o 3 vem para o denominador. E o expoente se torna positivo. Então, ó, o 4 foi para o numerador, o 3 veio para o denominador. E nós invertemos o sinal do expoente. Aqui é tranquilo, resolveu a fração de potência, que é o quê? 4/3 vezes 4/3.
E 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 3, 9. Então, 16 nonos, tá? Outro exemplo, 5 meios elevado ao cubo. Primeiro passo, inverte a base, o 2 vai para o numerador, o 5 vai para o denominador. E o expoente fica positivo. Ó, o 5 desceu, o 2 subiu e o expoente ficou positivo. Então, 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Bom, pessoal, espero poder ter ajudado vocês. Espero que tenha ajudado esse videozinho, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo a vocês e tentando ajudar, ok? Um abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.